Esse lugar você só sai se pecar, irmão. Só você pode parar isso. Então Balaque disse para Balaão, manda chamar Balaão e diz: olha, eu tenho aqui uma oferta para te dar, para você encantar, eu vou pagar o encantamento, e você vai amaldiçoar esse povo para mim. Quando os caras chegam, fazem a proposta para Balaão, Balaão diz: não posso, tem que consultar Deus primeiro. Não é assim, eu tenho que ver a minha agenda. E aí ele foi e consultou a Deus. Deus disse o quê? Quem é que está aí contigo? Vai dizer que Deus não sabe quem é que estava ali. Quando o anjo é abraçado por Jacó, Jacó pergunta: como é o teu nome? Vai dizer que ele não sabe como é o nome. É claro que ele sabe, irmão. Deus quer ouvir da sua boca. Deus conhece as intenções do nosso coração. Tem muita coisa que a gente foi, que a gente não queria ir. Tem muita coisa que a gente não foi, que a gente queria ir. E Deus diz: o que é que eles querem? Eles vieram aqui, é uma conferência que vai ter aí de amaldiçoamento. Vai ter uma conferência de amaldiçoamento, e me chamaram para ir lá amaldiçoar o povo. E Deus disse o quê? Não vai. Por quê? Porque esse é um povo abençoado, é um povo bendito, é o meu povo. Você não faz, você não se move. Ele disse: não, eu nem queria ir mesmo, senhor. Só estou aqui porque esse povo, fica oferecendo dinheiro para a gente, fica dando oferta. Vai até ajudar na construção da igreja. E aí Balaão vem e diz: Deus falou que não pode, gente. Não pode. Eu não posso ir, sinto muito. Fala lá para ele que, não dá para mim, é muito, Deus falou para não ir. O povo vai, os generais vão, dizem para Balaque: Balaão não veio. Balaque faz o quê? Dá mais, aumenta a oferta. Está isso na Bíblia? Claro que está. Eu não vou falar que se não tivesse, irmão. Versículo 15 diz assim: Balaque tornou a enviar outros príncipes em maior número e mais honrado do que os primeiros. Pegou aqui? Chegaram a Balaão e disseram-lhe assim: diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores e envie a mim. Ele ofereceu mais, irmão. E aí o cara vai consultar o Senhor de novo. A minha pergunta é: precisa? Por quê? Precisa. Por quê? Porque Deus já havia falado: não vai. Só que por que ele foi consultar o Senhor de novo? Senhor, é tanto dinheiro. Eu te dou o dízimo. Eu te dou o dízimo, o Senhor libera a bênção. Aí o Senhor disse, aqui o Senhor diz: vai com eles então. Por que o Senhor disse vai com eles? Deus mudou de ideia, irmãos? Mas Deus conhece a intenção do teu coração. E um ministro que não ouve a Deus, Deus entrega a ele as suas próprias paixões infames. Um homem que não para ouvir a Deus, Deus entrega a ele as suas próprias ganâncias, as suas próprias imoralidades. Quando Deus disser não, meu irmão, resista. Irmão, pega a caneta, o marca-texto e diz: Deus disse não. Deus disse não e não, irmãos. Não força a barra. E Deus disse: então vai com eles. Por que Deus disse vai com eles? Porque era isso que ele queria. Quer ir com eles? Vai. Nós não queremos mais comer pão, nós queremos carne. Vocês querem carne? Eu vou dar. Por quê? Porque é o que vocês querem. Então vocês vão comer até sair pelo nariz. Pastor, mas o senhor já viu tantos falsos profetas, tantas igrejas enganosas. O que é isso? Isso é um juízo de Deus para uma geração que não quer ouvi-lo. É Deus entregando a geração às suas próprias paixões. É isso que vocês querem, profetas particulares?
Pregações motivacionais, é isso que vocês querem? Sem responsabilidade, sem cruz, é isso que vocês vão ter. Aí você diz, o diabo está se levantando contra a igreja. Não, lembra bem de quem veio a maldição. Lembra bem de quem veio a maldição, irmãos. Não pense que maldição é infernal, ela é divina. E aí está Balaque mais feliz, agora disse, não, vou, né, porque Deus falou para ir, né. Mas não sabe ele que Deus está entregando ele às suas próprias paixões. No caminho, tem um anjo com uma espada desembainhada. Espada desembainhada na mão de anjo diz o quê? Cabeça vai rolar. Quando você vê um anjo com a espada guardada, fica tranquilo, bate um papo. Mas se ele tiver com a espada desembainhada, sai correndo. Porque anjo com espada desembainhada significa cabeça vai rolar. Tradução Luiz Herminiana, na linguagem de hoje. Aí a mula viu o anjo, a mula viu, desvia. Aí a mula viu, desvia para cá e desvia para lá. E o Balaão aqui na mula. Tal. E Deus estava usando o burro, o profeta, para falar com o profeta burro. E o Balaão meteu a lenha na mula. E tome pau na mula. Números 22, de 28 a 33, você lê depois. A jumenta viu o anjo. E a jumenta olha para trás e diz assim, ó, você está me batendo. Não, e o nível de loucura de Balaão é tão grande que ele começa a conversar com a mula. Ele diz, eu estou te batendo porque você não vai aonde eu quero. Olha que nível de loucura. O Senhor abriu a boca da jumenta. Irmãos, eu vou falar pesado, mas não pense que eu não sou vítima também dessa palavra, porque antes dela passar em você, ela passou por mim. De quinta para sexta eu fui dormir 4 da manhã. Dei tchau para o meu filho, beijei o Samuel, dei um abraço no Tanudes, vou dormir. Era 11 horas da noite, mas eu tenho meu quarto no escritório. E Deus falou comigo, Balaão. Peguei a Bíblia, fui dormir 4 da manhã, 5 horas depois. Por quê? Porque Deus estava falando comigo, mudando coisas dentro de mim, dizendo, eu quero que você faça assim, eu quero que você faça assim, eu quero que você viva assim, é assim que eu quero. E eu comecei a escrever e saiu essa mensagem. Por que Deus abriu a boca da mula? Porque Deus só abre a boca de quem está vendo. Quem não está vendo, por favor, não abra a boca. Quantas vezes o Senhor falou, fique quieto. Você não está vendo bem. É a hora de você ficar quieto. Ele abriu a boca da jumenta porque ela viu mais do que o profeta. E se teus olhos não estão abertos, por favor, não abra a sua boca. E a jumenta salvou o profeta, porque no versículo 33, o anjo do Senhor fala com Balaão e diz assim, eu só não te matei por causa da mula que ela desviou. Eu vim para te matar. Agora faz sentido Deus deixar Balaão ir e depois querer matar ele no caminho? Faz sentido? Não, por quê? Porque quando Deus disse para ir, não era o que Deus queria que ele fizesse. Deus queria que ele questionasse, Deus, Senhor, mas o Senhor já falou para mim não ir. Vou mesmo, Senhor. Será que esse povo aí não tem maldade no coração? Você está me entendendo o que Deus quer com a gente, sacerdote? Deus quer conversa, irmão. Deus quer diálogo. Deus quer conversar, porque até quando Deus manda você fazer, você pode não entender agora, mas você vai entender depois. O que o coração deseja, irmão, os olhos procuram. Os olhos normalmente, como diz Charles Spurgeon, eles seguem os desejos do coração. Os olhos procuram o que o coração deseja. E aí, como eu vou amaldiçoar um povo que Deus abençoa? Tem condição? Então você está preocupado com
quê? Uma igreja de Jesus. E se eu não sei o que é de Jesus e o que não é de Jesus, eu tenho que ficar quieto. Eu não tenho que falar mal da igreja. Eu não tenho que bater em denominações. A igreja do Senhor, deixa que o Senhor trate com ela. Você está me entendendo? Se eu não concordo com algumas coisas, eu não posso viver ali. Mas eu não posso ser um peso nesse lugar. Como amaldiçoar um povo que não abençoa, que Deus abençoa? E você vai ver, Números 23, de 7 a 12, ele abençoa uma vez, e são lindas as bênçãos. Números 23, 18 a 24, ele abençoa 2 vezes. Números 24, de 2 a 11, ele abençoa a 3ª vez. Números 24, de 15 a 19, ele abençoa a 4ª vez. 4 vezes Balaão abençoou o povo de Deus. Aí Balaque endemoniou. Balaque disse: pô, cara, te trouxe aqui para te abençoar. Estou aqui, ó, com o carro cheio de coisa para te dar. Estou com dinheiro, estou com unção aqui, ó. Vou derramar uma unção nova sobre a tua vida. Tem coisas aqui para te dar, riquezas para te dar. Agora o teu Deus te privou das coisas que eu ia te dar. E aí Balaão não ganhou nada de Balaque. E aí entra a carne, mais uma vez, de Balaão, que dá um conselho para ele. Números 31, de 15 a 16, bota aqui para mim, Números 31, 15 a 16. Disse-lhes Números 31, 15 e 16, disse-lhe Moisés: deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas por conselho de Balaão fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Balaão pôde amaldiçoar o povo de Deus? Não, mas ele dá um conselho para Balaque. Ele diz assim: ó, eu não posso amaldiçoar esse povo, porque eles são de Deus. Mas deixa eu te dar um conselho aqui, ó. Ele está de olho aonde quando ele dá esse conselho? Ele está de olho na recompensa, irmãos. Ele diz: deixa eu te dar um conselho. Ninguém pode amaldiçoar esse povo, porque é povo de Deus. Mas se eles pecarem, Deus se afasta deles. E aí você pode guerrear contra eles, que você vence. Ele deu conselho para Balaque e disse assim: ó, deixa as tuas filhas, as filhas do teu povo, se envolver com os homens deles. Quando eles passarem por aqui, faz uma festa. Traz as mulheres da tua tribo, da tua nação, e deixa elas se envolverem com eles. Elas se envolvendo com eles vão pecar. Eles pecando, Deus tira a mão. Deus tirando a mão, você entra. Ele disse: agora amaldiçoar ninguém pode, mas eles podem perder a bênção. Sabe o que eu vim dizer para você aqui nessa manhã, pastor? Ninguém pode te amaldiçoar, mas você pode perder a bênção. Ninguém pode te amaldiçoar, mas você pode perder a bênção. Ninguém nessa terra tem poder para amaldiçoar um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas você pode perder a bênção. Por isso, infelizmente, tem muitos profetas de Deus dando esses conselhos de Balaão. E se você ler o capítulo 25 de Números, enquanto Israel se demorava em Sitim, o povo se entregou à prostituição com as filhas de Moabe. Estas convidaram o povo aos sacrifícios aos seus deuses, e o povo comia e se prostrava diante deles. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Você está me entendendo como isso é perigoso? Balaão sabia que o pecado rouba a bênção. Balaão sabia que pecado rouba a bênção. E nesse ataque aí de Moisés aos amonitas, Balaão também morreu, no versículo 8 de Números 31. O que é que eu aprendo aqui? Que Balaque tentou pegar Israel de fora para dentro. Ele conseguiu? Não.
Não deu certo. Por quê? Porque Deus é com um povo fiel. Guarde isso, Deus é com um povo fiel. Mas depois ele contrata Balaão, e aí ele começa a pegar o povo de dentro para fora. O que eu vou falar, eu quero que você julgue no seu coração. Julgue no seu coração. Julgue. Porque as escrituras não dão direito para julgar o profeta, mas dá direito para julgar a profecia. E eu julgo todas as profecias que recebo. Todas. Não é um pedido, é uma ordem de Deus. Julgue isso. A igreja sempre se preocupou com o pecado de fora para dentro. O mundo está entrando na igreja. Desde pequenininho eu ouço isso. Porque a igreja, ela está fazendo igual ao mundo. Irmãos, os pecados da igreja hoje são de dentro para fora, não são de fora para dentro. Quais são eles? Vaidade profética. Profetas e pregadores vaidosos, porque tem algumas revelações de Deus. Quais são os outros? Negócios imorais entre irmãos. Irmãos que compram e não pagam. Irmãos que enganam outros irmãos. Irmãos que vendem produtos e bolem o sistema monetário da nossa nação. Como você quer profetizar com legalidade se você não paga seus impostos? Dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E não adianta ficar bravo comigo, e as escrituras que dizem isso. Mas se eu pagar imposto eu não vivo, então morre. Você não pode quebrar princípio achando que você está fazendo a coisa certa e que ainda tem o aval de Deus para fazer isso. Como que a tua palavra vai ter autoridade? Quando você falar assim, diz o Senhor diz, não digo não. Irmãos que sentam em mesas para falar mal de outros irmãos, que têm inveja de outros irmãos, porque a igreja do irmão cresceu e a sua não, porque ele ficou famoso e você não, e depois sai e diz, assim diz o Senhor. Você acha que o Senhor vai dizer alguma coisa? Os pecados da igreja hoje, irmãos, é vaidade profética, negócios imorais, liderança manipuladora e controle massivo. Líderes controladores, manipuladores. Irmão, o que te vence vai te escravizando, e nós vamos perdendo a autoridade de púlpito, nós vamos perdendo vozes, porque nós não estamos fazendo a coisa certa. Nós não estamos fazendo a coisa certa. Eu gosto disso, quando entra essa névoa de temor, que fica todo mundo pensando, meu Deus, eu vou morrer. Não, fica tranquilo, Jesus já morreu na cruz pela gente. Se alguém tivesse que morrer aqui, eu seria o primeiro. Fique tranquilo. Fique tranquilo, eu não me isento de nada aqui, irmãos. 2 Pedro, abra comigo aqui 2 Pedro capítulo 2. Nada se compara com tua glória. Nada se compara com tua glória. 2 Pedro capítulo 2, bota aqui para mim, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem
o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentinas destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércios de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruínas completas, tendo-os posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligindo pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pela que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas deles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e preservar sobre o castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem, difamam autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos, irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, falando mal daquilo que não entendem. É isso que a minha tradução diz. Eles falam mal daquilo que não entendem. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engoldando almas inconstantes, tendo o coração exercitados na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. O prêmio da injustiça, recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, o mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoa impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engoldam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir do que andam no erro. E termino aqui, prometendo-lhe liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. O que te vence te escraviza, irmão. Se o pecado te vence, ele te escraviza. Se a imoralidade te vence, ela te escraviza. Se a ganância te vence, ela te escraviza. Por isso você tem a cruz. Quando você não souber o que fazer, meu amigo, meu irmão, pastor, meu irmão, não faça. Vá para a cruz, fique em silêncio. Vai buscar a Deus. Não se engolde, não seja engoldado. Por favor, irmãos, por favor, deixa eu ler mais um textinho aqui legal. Judas capítulo 1, versículo 10. Já está acabando, já vai acabar. Jesus está voltando. Judas 1, versículo 10 diz assim: estes, porém, difamam tudo que não entendem. De novo, naquilo que compreendem de modo natural, como os animais irracionais, até nisso se corrompem. Ai deles, entraram pelo caminho de Caim, movidos da ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na revolta de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco sem nenhum recato. Pastores que se apacentam a si mesmos, são nuvens sem água, levados pelo vento, árvores em plena estação do fruto,
destes desprovidas e desgarradas, duplamente mortais, são ondas furiosas do mar espumando as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido externamente reservada a escuridão das trevas. Irmão, está repetindo Pedro. Tudo que eu estou falando aqui em Judas, ele está repetindo Pedro. Difamam o que não entendem e corrompem o que compreendem. Eles entram no caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? Inveja. No erro de Balaão. Qual é o erro de Balaão? Ganância. Na revolta de Coré, rebeldia. Amém? E aí você para. Eu não vou ler, não vamos ler para a gente ganhar tempo aqui. Se você ler Apocalipse capítulo 2 e o versículo, principalmente o versículo 14, 15 e 20, quando o Senhor está escrevendo a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira, a igreja considerada teologicamente como a igreja mundana, e a Tiatira a igreja profana. Aí chega em Sardes, ela morre. Chega em Filadélfia, ela ressuscita. E ele está falando sobre 3 doutrinas perigosas. Ele diz no capítulo 2, versículo 14 de Apocalipse: todavia tem alguma coisa contra ti, tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, as quais ensinavam Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a prática da prostituição. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. E se você ler o versículo 20, é a doutrina de Jezabel. Então em Apocalipse, pense nisso, em Apocalipse a igreja ela vai ter que trabalhar com 3 doutrinas. Pensem bem, não são espíritos, são doutrinas. Espíritos você ora, faz uma campanha de libertação e expulsa. Doutrinas não tem a ver com falsos profetas, tem a ver com falsos mestres, ensinos errados. Doutrinas são ensinos errados. E você não adianta você orar por uma doutrina para ela mudar. Você tem que refazer o ensino. Doutrinas de Balaão, o que é isso? Mamon. Quem profetiza por dinheiro, quem serve a Deus por dinheiro, somente por dinheiro, servirá o diabo pelo salário melhor. Dinheiro é necessário. Você que é um pastor, você sabe disso. Às vezes você se sacrifica para manter a conta da igreja em dia. Quem sabe, você sabe o que eu estou falando. Se você não tiver alguns subterfúgios fora, né? Aqui a gente vende pão, vende livro, vende cachorro quente no final, vende lanche, vai vender o almoço para você depois do culto. Que é tudo para não usar dinheiro público, para não ter que fazer aliança errada. Você não tem vergonha de vender pão? Não, nós vamos vender pão para não fazer aliança errada. Nós vamos vender lanche para não fazer aliança errada. Parece dinheiro amanhã, se você quiser. Construímos um patrimônio aqui atrás de 50 milhões amanhã, se quiser. Mas daqui a 5 anos nós estamos desviados. E nossos filhos devem estar na prostituição. E nossos netos, então, nem tenho adjetivos para eles. Por quê? Porque Deus te chamou para andar no trilho, mano. E por falta de recurso, você não pode sair do trilho. Se não der para ir de avião, vai de carro. Se não der para ir de carro, vai de bicicleta. Se não der para ir de bicicleta, vai a pé. Se não der para ir a pé, vai pela oração. Mas você não vai deixar de fazer o que Deus te chamou para fazer. A igreja vai lidar com essas 3 doutrinas no final dos tempos. Doutrina de Balaão, que é Mamon. Ah, mas o mundo está perdido. Não é o mundo, é a casa. Coisa mais difícil hoje é achar alguém que faça alguma coisa para o Senhor, que não queira nada em troca. Eu sou do tempo que a gente vinha lavar cadeira de tarde. Eu sou do tempo que você vinha fazer as coisas para a igreja voluntariamente.
porque você é filho de Deus. Hoje o cara troca uma lâmpada na igreja e quer cobrar, porque o meu trabalho, não sabendo ele que esse trabalho que ele tem foi Deus que lhe deu, para que ele pudesse ter recurso para servir a sua casa. Ninguém prega mais um prego na igreja sem cobrar. E a gente diz: o mundo está perdido. Nós estamos perdidos. Nós precisamos ainda ficar olhando para o céu e esperar o maná cair, irmãos. Nós precisamos, para andar na presença de Deus, você tem que comer do céu, você tem que aprender. Deus vai te prosperar sim, mas nós precisamos aprender a viver sem primeiro. A doutrina que nós vamos ter que lutar nesses dias: Mamon, principado. A doutrina de Balaão é Mamon. A doutrina de Nicolaitas, o que é? Leviatã, soberba, orgulho, vaidade, prepotência de líderes, que é só dar um poderzinho para ele, já quer pisar em todo mundo, já engrossa a voz. Um Zé Ruela, que só que ganhou um título já sai batendo em todo mundo. Aí as pessoas vêm do mundo já doentes, cansadas, chega na igreja, tem que lidar com um líder soberbo. Leviatã vai cair, irmãos. Mamon vai cair dos altares. E a doutrina, a outra doutrina, Jezabel, espírito de controle e manipulação. Espírito de controle e manipulação que vira vaidade e vira imoralidade. São ensinos que geram ganância, soberba e manipulação. E Daniel profetizou isso. Daniel, no capítulo 8, versículo 25, diz que quando apareceu o iníquo, que Deus faria prosperar o engano através dele. O engano prosperaria. Esse é o aspecto do engano dos últimos dias. 2 Tessalonicenses 2, de 8 a 12. Depois você lê 2 Tessalonicenses 2, de 8 a 12.